Olá, mais uma vez agradecendo você que está acompanhando e assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN. Jornal ACN desta sexta-feira, hoje dia 12 de junho de 2020. Pois é, para você o nosso grande abraço e desejamos um ótimo final de semana. Para os porangabenses é véspera de feriado de novo. Ontem aqui foi no interior, né? Porque na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo o feriado de Corpus Christi foi antecipado há 2 semanas, mas aqui para o interior não, né? E amanhã para Porangaba é feriado de novo, porque é dia do padroeiro da cidade, é dia de Santo Antônio. Haja feriado, hein? Tudo é feriado, dia do padroeiro é feriado, dia não sei do que é feriado. Tudo é feriado. Mas enfim, né, gente? Então, um bom final de semana para você. Hoje, dia 12, dia dos namorados. Muita gente triste porque tá sozinha no dia dos namorados. Veja o lado positivo. Se chegar o dia de finados e nós que estamos sozinhos, estivermos vivos, não temos por que ficar tristes, né? Mais ou menos. Né? Vamos passar o dia de finados vivo. Então, por que não passar o dia dos namorados solteiros? Não tem problema nenhum, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos levantar a cabeça e tocar o barco. Bom, vamos lá. A gente começa sempre o jornal assim com um jeito mais irreverente, mais engraçado, né? Para descontrair diante da situação do nosso país, que a gente sabe que vive, não só o país, mas todo mundo vive uma situação complicada. No nosso jornal ACN nós misturamos a informação com as nossas opiniões, com bom humor, enfim, é tudo junto e misturado. Mas a gente sabe que a situação do Brasil é muito complicada. Nós vamos destacar aqui alguns resumos das principais notícias de hoje. Temos também, como sempre, nesse período de pandemia, os números atualizados do coronavírus, tanto para o Brasil quanto para a região aqui de Itapetininga e a nossa região, né? Nós vamos falar no nosso noticiário nacional de tudo um pouco. Vamos falar da escalada do dólar nesta manhã de sexta-feira. O dólar que estava baixando hoje volta a ter aí uma grande escalada. Temos aí o presidente, se é que podemos chamar essa figura de presidente, estimulando a população a invadir hospitais para filmar a oferta de leitos. Ele vetando proposta que poderia ajudar pessoas carentes, evitando o despejo durante a pandemia. Temos também justiça suspendendo portaria que aumentava o limite de compras de munição. Isso no nosso noticiário nacional. Vamos falar um pouquinho também sobre o novo ministro de Comunicações, né, que é um cidadão conhecido, genro do Silvio Santos, envolvido em escândalos de corrupção. Temos também notícia aqui de Porangaba e região. Temos uma notícia aqui de Porangaba, mais uma vez, entre os municípios de Porangaba e Quadra, no pedágio do quilômetro 158, agora no trecho do lado de Porangaba, teve nova apreensão de drogas. Teve uma anteontem e outra ontem. Tá um absurdo. Só nesse mês nós noticiamos pelo menos aqui umas 4 ou 5 apreensões de drogas nesse trecho entre Porangaba e Quadra. Temos também, vamos explicar para você como vai ficar a situação do comércio com a nova flexibilização que começa segunda-feira, dia 15. Nós estávamos na fase 3, né, que era aquela fase amarela, retrocedemos para a fase 2, que é a fase laranja. Você vai ver como é que vai ficar as coisas por aqui, né? Temos também os porangabenses com medo, com muito medo, com muita apreensão devido a uma coisa que vai acontecer aqui no nosso município já na próxima semana, talvez no começo da próxima semana. Nós vamos explicar o que é e por que isso vai acontecer e o que se pode fazer e o que não se pode fazer com amparo nas leis, né, gente? Temos que nos amparar no que a lei determina.
e vamos falar também sobre a feijoada da PAI. Ok? Começando o nosso Jornal ACN com o resumo das notícias de hoje. Pois é, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que é do Democratas do Amapá, ele devolveu uma medida provisória do governo que dava amplos poderes para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolher e nomear os reitores das universidades federais que ele queria. O presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, afirmou que devolveu ao Congresso, hoje de manhã, a medida provisória que amplia os poderes do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para escolher reitores temporários. Reitores temporários, ele iria escolher, nos amplos poderes dele, em universidades e institutos federais durante a pandemia do coronavírus, isso sem consulta prévia, o que é inconstitucional. Segundo Alcolumbre, a medida provisória viola os princípios da Constituição Federal que tratam da autonomia e da gestão democrática das universidades. Nós estamos cada vez mais parecendo a Venezuela. Aquilo que os bolsonaristas gritavam na época das eleições, jamais seremos uma Venezuela. Não, estamos cada vez mais próximos a uma Venezuela. Tanto na parte econômica estamos parecendo, acho que também todo mundo, tá? Porque vive uma crise econômica mundial, quanto na parte política, quanto na parte democrática, na violação de direitos democráticos. Estamos ficando a carinha da Venezuela, para o temor daqueles direitistas, os ultradireitistas, né? Pois é. Vamos falar aí do novo ministro, o novo ministro do novo ministério, porque o Ministério das Comunicações existia nos governos anteriores, né? E agora o Bolsonaro, que prometeu na época de campanha que iria ficar com no máximo 15 ministérios, já tem 23. Prometo. Né? Ou seja, não cumpriu a promessa de campanha. A única coisa que ele prometeu e cumpriu foi que quando ele fosse eleito presidente, 30 mil pessoas iriam morrer. Que tinha que morrer 30 mil, incluindo inocentes. Isso aí ele cumpriu com mérito. E nós estamos a ver, inclusive, né, esses números de brasileiros inocentes morrendo de maneira crescente a cada dia. Passou dos 30 mil já faz tempo. Né? Mas o Ministério das Comunicações foi recriado a pedido do Centrão. O Centrão, que é uma ala política atolada de corruptos, de políticos corruptos envolvidos em mensalão, em escândalo com Odebrecht, em escândalo com a JBS Friboi, enfim. Ladrão com muito orgulho. O que tem de ruim está no Centrão. Então, para agradar o Centrão e para dar cargos no Centrão, Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações e colocou nele nada mais, nada menos do que o deputado federal Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Ele que é genro do Silvio Santos, casado com a filhinha, a simpática Patrícia Bravanel. Muito simpática aquela moça, né? Aliás, o casal em si é muito simpático, uma simpatia extraordinária. Não, nada a ver, irmão. O Fábio Faria, ele era jogador profissional de squash. Ai, pai, para! E já utilizou cota parlamentar, ou seja, dinheiro público, para comprar passagens aéreas para viajar até locais de competições. De acordo com ele, porém, os 2 bilhetes não chegaram a ser utilizados e outros 2 foram substituídos por passagens para outros destinos oficiais. Me engana que eu gosto. A denúncia foi feita em 2018 pelo site Metrópolis. No final de julho de 2016, Faria comprou passagens de ida e de volta para Curitiba. Na capital paranaense, ele disputou entre os dias 28 e 31 de julho daquele ano
uma etapa do Novo Squash Brasil, circuito nacional da modalidade. Depois, em setembro daquele ano, a história se repetiu. No dia 22, ele comprou passagens de ida e volta de São Paulo para Belo Horizonte, capital mineira, tudo com dinheiro público, onde no mesmo dia ele começou outra etapa do torneio. Vale lembrar que esse cidadão, o Fábio Faria, né, ele recebeu o apelido de Garanhão na lista de políticos aliciados com propina repassada pela empreiteira Odebrecht. O nome consta em planilha, inclusive, do setor de operações estruturadas da Odebrecht. Esse setor de operações estruturadas é uma planilha oficial de pagamentos a políticos, podemos dizer assim, comprados, né, pela propina da empreiteira. Ele ficou conhecido como Departamento de Propina, inclusive, esse sistema de operações estruturadas da Odebrecht. O Garanhão, né, ele também aparece na lista como bonitão. Conforme inquérito autorizado pelo ministro Edson Fachin do STF, o Supremo Tribunal Federal, Faria aparece como recebedor, na época, de R$100 mil como doação durante a campanha, doação da Odebrecht, durante a campanha eleitoral de 2010. Linda figura, o bonitão, garanhão, corruptão do Centrão, Fábio Faria, que agora é o ministro das Comunicações. Ao menos 44% das mortes por coronavírus não entrariam no boletim diário de casos do Ministério da Saúde se ele mudasse a metodologia para informar os números ou números de novos óbitos a cada dia. Na semana passada, a pasta anunciou que pretende mudar o modo de divulgar os dados, informando como novas mortes o número de pessoas que efetivamente morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Ministério utiliza como parâmetro a data de notificação padrão, que é adotado na maioria dos países. Dizer que morreram 1.185 pessoas na quarta-feira, dia 10, significa, portanto, que 1.185 novas mortes foram notificadas pelas secretarias estaduais de saúde nesse período de 24 horas. Não quer dizer que morreram exatamente nessas 24 horas, e isso toda a imprensa e o próprio Ministério da Saúde informa, que são as notificações das 24 horas, né? A estimativa feita pela Folha, com base em registros do Sistema de Vigilância na Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG, mostra que 44% das mortes por Covid-19 registradas até o último dia 24, o resultado do exame diagnóstico só ficou pronto depois que o óbito havia acontecido. São mortes que, portanto, não estariam no balanço do Ministério da Saúde exatamente no período das 24 horas ou das 24 horas em que o indivíduo morreu e saiu o resultado do exame. Bom, é uma maneira da qual o Ministério da Saúde está tentando para camuflar os dados, né? Divulga só aqueles que morreram naquelas 24 horas e os resultados que saem depois disso ficam esquecidos, ficam ocultados. Deu para entender a maracutaia? Investigação no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin votou por manter Abraham Weintraub no inquérito das fake news. Se fodeu. O ministro da Justiça pediu habeas corpus a favor do ministro da Educação. O Supremo iniciou a análise hoje de manhã. Outro que também está com a situação complicada, e se for comprovado irregularidades dele, ele tem que pagar, tem que ser impeachmentado e tem que ser responsabilizado e preso. É o senhor Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, porque tudo leva a crer que ele cometeu graves irregularidades em qualquer período de irregularidade, tinha que ser punido com muito rigor. Agora, no período da pandemia, nesse período de pandemia, é mais sacanagem ainda, né? O Witzel, ele foi buscar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, para tentar barrar o impeachment. A base aliada do governador no Rio de Janeiro foi desmontada, o processo
de abertura do processo de impeachment do Witzel foi aceito por unanimidade. Agora, se nesse processo se investiga e se ele for culpado, vai para votação. E se for aprovado o impeachment, ele cai fora. Se realmente for constatado corrupção no governo do Rio de Janeiro, o que não é nenhuma novidade, porque parece que dos últimos 20 anos, todos os governadores que passaram pelo Rio de Janeiro se envolveram em corrupção, são ladrões, safados, sem vergonhas. Se ele, o Witzel, também se enquadrar nesse status, né, de governador corrupto, que venha a pagar e a ser penalizado como todos os outros. Se bem que muitos, o garotinho foi preso 300 vezes, recorreu, saiu e está na casa dele, né? Parece que só o Cabral mesmo que está preso, o resto está tudo solto. Bolsonaro diz que vetaria a extensão do auxílio emergencial se o Congresso fixar valor em R$600. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que pretende vetar, ou seja, anular a prorrogação do auxílio emergencial motivado pela pandemia do coronavírus se o Congresso decidir pela manutenção do valor atual, R$600. É muito R$600, né? Muito. A declaração foi dada durante transmissão em rede nacional. Na última semana, o Ministério da Economia informou que pretende pagar 2 parcelas adicionais no valor de R$300. O que vai se fazer com R$300? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, defende a manutenção dos R$600. Gente, é que o Bolsonaro falou, inclusive, nessa semana, comecinho dessa semana, que estaria disposto a pagar R$1.000 de auxílio emergencial se os deputados abrissem mão de parte de seus benefícios. Eu vou resgatar um vídeo aqui de 2018 para saber se realmente Bolsonaro pensa em abrir mão dos benefícios. Esse vídeo aqui, nesse vídeo que você vai assistir agora, ele era deputado. Será que realmente ele, quando deputado, porque como presidente nós sabemos que ele não quer abrir mão dos benefícios dele, inclusive as notícias de hoje também trazem que Bolsonaro aumentou e bastante e consideravelmente o uso do helicóptero da Força Aérea Brasileira para seu uso. Inclusive, em uma das utilizações, Bolsonaro utilizou o helicóptero o helicóptero pago com dinheiro público, abastecido com dinheiro público, manutenção de dinheiro público. Ele usou, inclusive, o helicóptero para ir a uma lanchonete em Goiás. Olha que bacana. E o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, responsável pelos gastos do helicóptero, falou que não vai divulgar os gastos. Mas será que Bolsonaro abre mão ou abriria mão de seus benefícios como deputado? Vamos ver qual é a opinião dele sobre os benefícios. Na época, o vídeo é de 2018, vamos ver o que ele pensa sobre abrir mão de benefícios. Deputado, boa tarde. Por que a gente não começa, dentro da própria Assembleia Legislativa, senadores da Assembleia Legislativa, os grandes privilégios que os políticos têm? Um senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Renova a frota de deputado legislativo a cada 2 anos. Assessores que não têm qualificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. Alguém acha que alguém vai votar favorável a um projeto desse? Alguém acha que algum deputado vai votar a favor de um projeto desse? Eu apresentar um projeto lá, vai soar demagogia. O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato, meu pessoal é competente. Funciona. Me assessora, ok? Você tem 40 mil para passagem aérea,
transporte, carro, gasolina, almoço. Parou, é isso aí. É isso daí. Ok? Se é muito, não sei. Eu uso quase tudo isso. Eu devolvi 70 mil ano passado da verba de gabinete. Raríssimos aqueles que devolveram aproximadamente isso daí. Agora, a grande sacanagem, meu amigo, não é isso. É a roubalheira. Mas a grande despesa não é essa. É muito. Para mim, é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo. Deixo bem claro isso aí. Não vou fazer demagogia. Não é isso agora. 50 assessores. Realmente, tá uma brincadeira. Tá? Nós podemos contratar em Brasília de meia dúzia a 25 assessores dentro do limite de 90 mil reais. Agora, não é esse o problema do Brasil. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião para Brasília. Vou morar em Brasília? Não vou poder andar pelo Brasil? Vou ter que pagar o telefone do meu bolso? Correspondência do meu bolso? Daí não dá. Demagogia é achar que eu devolvendo aquilo que eu ganhei legalmente, eu vou arrumar o Brasil. Aí, gente, andar de avião, eu não posso deixar de andar de avião, né? Gente, o dólar tá subindo, o dólar tá operando numa alta muito grande hoje, na volta do feriado e depois de uma quinta-feira bem turbulenta nos mercados globais, à medida que aumentaram as dúvidas sobre o ritmo de recuperação da economia global e os temores de uma segunda onda de contágio do coronavírus estão influenciando. Hoje de manhã, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 5,04, alta de 2,18%. Mais cedo na abertura chegou a ter uma alta ainda maior, a R$ 5,11. Bolsonaro, que é um presidente, se é que nós podemos falar assim, que ele é presidente, porque parece realmente um elemento, né, completamente desajustado, ele estimula no Brasil que seus apoiadores entrem em UTIs e em hospitais para filmar os leitos. O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem à noite, em live, aos seus seguidores nas redes sociais que filmem o interior de hospitais públicos e de campanha para averiguar se os leitos de emergência estão livres ou ocupados. Em live nas redes sociais, o presidente defendeu que, caso as imagens demonstrem alguma anormalidade, elas sejam enviadas ao governo federal, que o repassará para a Polícia Federal ou para a Agência Brasileira de Inteligência para que sejam investigadas. Acho que o Bolsonaro está realmente torcendo para dobrar a meta agora, né? Ele está torcendo para que os hospitais realmente estejam lotados e ele dobre a meta dos 30 mil, que ele queria que morresse quando ele fosse presidente. Ele deve estar torcendo para isso. Por isso que ele quer ter certeza de que as UTIs estejam lotadas, cheias de pessoas agonizando. Outra coisa aqui, ó. Olha só que beleza que nós temos na presidência. Bolsonaro vetou ontem trecho do projeto de lei 11.179 ou 1179/2020 do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Entre outras medidas, o texto proibia a concessão de limites de desocupação de imóveis urbanos. Ou seja, o trecho que ele vetou, ou seja, o trecho que ele cancelou, proibiu dessa proposta, era um trecho que impedia que pessoas carentes fossem despejadas de suas casas nesse período de pandemia. As pessoas que são carentes têm casas de aluguel, estão morando em casas alugadas, perdem a renda, não tem como pagar, entra o despejo e as pessoas vão para onde? Para a rua. Ele vetou isso, né? Caso fosse aprovada, a lei valeria para ações ajuizadas a partir do dia 20 de março. Outro trecho que foi vetado pelo presidente, né, dava aos síndicos o poder de restringir o acesso às áreas recreativas dos condomínios e proibir festas e aglomerações, inclusive dentro dos apartamentos ou casas. Mais uma notícia aqui, gente.
Milícias estão expulsando moradores e colocando imóveis à venda no Rio de Janeiro. Até aí nenhuma novidade. As vítimas perdem as residências por não pagar taxas impostas pelos criminosos. Muitas pessoas tiveram diminuição da renda, não estão conseguindo pagar as taxas dos milicianos e por conta disso estão sendo despejadas. Deu para entender agora por que está proibido? Por que está proibido proibir o despejo? Deu para entender agora? Então. A Justiça suspendeu a portaria que aumentava o limite de compras de munição. O governo federal havia aumentado para 550 unidades, limite de compra em abril. Cada pessoa podia comprar 550 unidades de munição e a Justiça suspendeu essa portaria, aumentando o limite de compras de munição. Mas para que tanta munição? O Brasil está em guerra? Está em guerra contra o coronavírus. Se bem que contra essa guerra o presidente não quer encarar. O presidente que se diz o capitão, o bonzão, o matador, está perdendo para um vírus. Mas ele quer dar arma para o povo. Para quê? Para atirar no vírus? Bala na cara dele. Gente, essas são as principais notícias nacionais. Só coisa absurda. Só coisa absurda. Gente, vamos com as informações do coronavírus, os números no Brasil e na nossa região. Nós vamos divulgar aqui os dados que foram divulgados agora há pouco pelo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados extraídos das secretarias estaduais de saúde. E é claro que nós confiamos mais nestes dados do que nos dados do governo. O Brasil tem mais de 41 mil mortes pelo coronavírus. O consórcio divulgou hoje de manhã, o quarto balanço com os dados mais atualizados. Os números das 8 horas de hoje são os seguintes: 41.058 mortes, 805 casos confirmados da doença, 805.682 casos confirmados da doença. Repetindo, 41.058 mortes e 805.682 casos confirmados da doença. São mais de 390 mil casos já curados. Ou seja, nós temos aí mais de 390 mil casos curados. Agora com as informações aqui da nossa região. Região de Itapetininga. Tatuí, olha, Tatuí está com uma diferença de 102 casos a mais acumulados para o segundo colocado, que é Itapetininga. Tatuí tem 248 casos acumulados registrados da doença desde o começo da pandemia até agora, com 16 mortes. O dobro, praticamente, é 100 casos a mais, 102 casos a mais do que Itapetininga, que tem 146 casos, com 9 mortes. Boituva, 113, com 6 mortes. Avaré, 85, com 8 mortes. Piraju, 61, com 3 mortes. São Miguel Arcanjo, 61, com 5 mortes. Itapeva, 47, com 2 mortes. Laranjal Paulista, 43, com 2 mortes. Guareí, 42, com 1 morte. A situação de Guareí está complicada. Muitos casos aqui no município de Guareí, próximo da gente. Em Angatuba, 41 casos com 3 mortes. Capão Bonito, 36, com 4 mortes. Cerquilho, 33, com 4 mortes. Campina do Monte Alegre, um município pequeno, pacato, tem 29 casos registrados. Nenhuma morte. Pilar do Sul, 25, com 2 mortes. Tapiraí, 24, com 1 morte. Tietê, 23 casos. Ribeirão Branco, 20. Paranapanema, 16 casos com 1 morte. Bernardino de Campos, 15 casos. Conchas também tem 15 casos, mas infelizmente registra 2 óbitos. Arandu, 14 casos com 3 mortes. Buri, 14 casos. Mesmo número de Fartura, que contabiliza também 1 morte. Temos ainda Itaí com 13 casos, Cesário Lange com 12 casos e 2 mortes, Taguaí com 10 casos, Taquarituba 9 casos, Cerqueira César 8 casos, Guapiara 7 casos com 3 mortes, 7 casos também tem Manduri, Itaporanga tem 6 casos, Porangaba também tem 6 casos,
sendo que 5 já foram curados. Nós mostramos, inclusive, publicamos uma matéria no nosso site, mostrando mais uma pessoa deixando o hospital, né? Um caso apenas ainda em andamento, a pessoa que é um senhor de 63 anos, está em isolamento domiciliar, está passando muito bem, segundo as informações que nós recebemos. Então tem um caso só ativo aqui em Porangaba, mas o registro geral de 6. Alambari, Ribeirão Grande, Sarapuí, Taquarivaí tem 5 casos. Torre de Pedra também tem 5, mas tem 2 mortes. Pereiras e Tejupá tem 4 casos. Águas de Santa Bárbara, 3. Barão de Antonina e Itararé, Quadra, também tem 3. Itaberá, Sarutaia tem 2. Itaberá e Sarutaia com 2 casos. Bom Sucesso do Itararé, Coronel Macedo. Aliás, Coronel Macedo tem um caso confirmado que infelizmente evoluiu a óbito. Bom Sucesso do Itararé tem um caso, que é o mesmo número também de Iaras, Nova Campina e Timburi. Ok, gente? Esses são os números aqui das cidades da região de Itapetininga. Próximo da gente também, mas aqui na região de Botucatu, nós temos o município de Pardinho, que registrou um óbito ontem. Ontem foi registrado um óbito na cidade de Pardinho. Gente, na cidade de Porangaba, já para o lado do município de Porangaba, agora com as informações locais, nós estamos registrando aí grandes apreensões de droga, principalmente próximo ao pedágio, entre Quadra e Porangaba, no quilômetro 158. Nos últimos dias nós falamos e publicamos, aliás, no nosso site, muitas matérias de apreensão de drogas, e não é pouca coisa não, bastante, neste quilômetro 158, mais do lado do município de Quadra. Só que anteontem teve uma apreensão de drogas aqui do lado de Porangaba, onde a droga estava escondida, tabletes, tijolos de maconha estavam escondidos nos bancos do veículo. Os envolvidos foram presos. E ontem teve mais uma apreensão também, abordagem que foi feita no pedágio. Segundo a polícia, o motorista disse que saiu de Maringá, no Paraná, e ia levar a droga até Contagem, em Minas Gerais. A polícia prendeu mais de 20 quilos de maconha no porta-malas de um carro na Castelo Branco. O homem que dirigia o veículo foi preso com esses 25 quilos da maconha e tinha também uma arma de fogo, você está vendo aí junto com a droga, né, dentro do carro, na rodovia Castelo Branco, aqui em Porangaba. A droga estava escondida num fundo falso do porta-malas. A polícia rodoviária abordou o veículo no pedágio, que fica no quilômetro 158 da rodovia. Numa vistoria no porta-malas, os policiais identificaram o fundo falso. Com a ajuda de uma furadeira, o para-choque foi retirado. No porta-malas estavam a droga e um revólver e munição. O motorista disse que saiu do Maringá, da cidade de Maringá, lá no Paraná, indo para Contagem até Minas. Ele foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Que coisa, né, gente? Agora essa notícia é para nós aqui de Porangaba, serve para nós porangabenses e para todos os municípios da nossa região, porque o estado de São Paulo e a nossa região alaranjou mesmo. Nós estávamos na fase amarela, que era a fase 3 do Plano São Paulo de flexibilização, uma fase mais branda, né? Vou mostrar em tela cheia aí como é que estava a situação, né? Estava muito melhor, estava muito mais tranquila. Olha só, estávamos aí no amarelinho, quase indo para o verde. Mas infelizmente, gente, infelizmente, nós ficamos assim, ó. Ficamos assim, laranjinhas. Laranjinhas, laranjinhas. Ou seja, regredimos da fase 3 para a fase 2. Nós estamos aqui na 6ª região, que é a região de Bauru, né? Nós estamos nessa 6ª região de Bauru. Eu vou mudar a imagem aqui, gente, para que você entenda, e eu estou colocando em tela cheia para, se possível, você ler aí, a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4,
Não está aparecendo aqui, mas tem a fase 5, que é azul. A fase 5 azul é sem restrições nenhuma. A fase 5 azul simboliza que nós voltamos à vida normal. Nós voltamos à vida normal. Tudo como era antes. Na fase 1, gente, não pode abrir o shopping center, galeria, estabelecimentos congêneres, não pode abrir comércio, só os serviços essenciais, supermercado, drogarias, que mais? Postos de combustíveis e agropecuárias. E também clínicas médicas, né? Serviços também não pode, consumo local em bares e restaurantes não pode, salão de beleza e barbearias não pode, academias de esporte de todas as modalidades e outras atividades que geram aglomerações também não podem na fase vermelha. Bom, nós estávamos na fase 3. O que podia? Podia shopping center com capacidade limitada de 40%. Também com horário reduzido, de 6 horas seguidas. Haveria proibição de praças de alimentação, exceto ao ar livre. No ar livre também podia. O que não pode também, o que podia na fase amarela? Comércio, em geral, com capacidade... Comércio em geral, gente, não só os comércios básicos, né? Os comércios considerados essenciais. Comércio em geral podia atender com a capacidade de 40%, com horário reduzido. Podia ter adoção de protocolos padrões e setoriais específicos. Podia também serviços com capacidade de 40%, horário reduzido. Adoção de protocolos padrões e setoriais específicos. Consumo em bares e restaurantes poderia, ao ar livre, ou com capacidade de 40% limitada, horário reduzido de 6 horas seguidas, e adoção também de protocolos. Podia também salões de beleza e barbearias, com capacidade de 40% limitada, horário reduzido de 6 horas, e adoção dos protocolos. O que não podia na fase 3, a fase amarela, e mesmo assim tinha alguns municípios infringindo essa lei estadual, academias de esporte. Tinha município aí dando um jeitinho e abrindo academia na fase amarela, né, gente? E não pode. Aqui o mapa do Plano São Paulo mostra claramente que na fase 3 academias não podem. E outras atividades que geram aglomerações também não. Na fase 5, aí sim, além de aumentar todas as capacidades de serviços para 60%, aí sim as academias poderiam operar até com capacidade limitada de 60% e adoção dos protocolos de segurança. Nós voltamos, gente, para a fase 2, a laranja, onde o shopping center pode funcionar. Aqui em Porangaba, em muitos municípios pertinhos da gente, são municípios pequenos, não tem shopping center. Mas nos que tem, podem atender com 4 horas só de atendimento, capacidade de 20% e proibição de praças de alimentação. Nem em áreas ao ar livre não pode. Comércio pode atender na fase laranja, mas com capacidade também reduzida de 20% e não 40% como era antes. Horário reduzido, 4 horas só de atendimento. Serviços também, 20%, com 4 horas de horário, enfim. E nós não temos mais, portanto, não podemos mais ter os serviços que nós poderíamos ter de alimentação em restaurante nas áreas ao ar livre com capacidade de 40% reduzida, não podemos mais, né? E também os salões de belezas e barbearias também não pode mais atender, nem com capacidade reduzida nessa fase laranja. Academia não pode na fase laranja também, tá, gente? Na amarela não podia e na laranja continua não podendo. Então tá assim, espero que com essa imagem que você está vendo aí, com esse cronograma que você está vendo aí, fique claro o que pode, o que não pode, o que vai mudar e como estamos na fase laranja a partir de segunda-feira. Vale lembrar que entra em vigor segunda-feira, dia 15,
teremos, portanto, algumas reduções de serviços ou redução de como esse serviço será prestado, porque retrocedemos da fase amarela para a fase laranja, diante do número crescente de contágios, de pessoas que estão se contaminando com o coronavírus. As pessoas não se precaveram, não se cuidaram, não se mantiveram em isolamento social, né? Continuaram desrespeitando e a coisa evoluiu. E infelizmente, ao invés de avançarmos para a fase 4, que seria a fase verde, e quem sabe daqui a alguns dias poderíamos já ir para a fase azul, que seria a normalidade total, não, nós retrocedemos para a fase laranja. Ô, gente, vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos se controlar, vamos permitir aos poucos as coisas irem funcionando e vamos nós, aos poucos, não todo mundo de uma vez, tentar resolver a nossa vida. Não dá para fazer tudo de uma vez. Vai devagar. Quando você vê que um estabelecimento comercial está cheio, volte outra hora. Se você vê que dá para você prolongar o uso de alguma coisa que você está precisando trocar, mas se você vê que dá para prolongar o uso disso, desse produto, desse serviço, prolongue um pouco. Tenha paciência. É preciso paciência, gente. A doença vem rápido, mas para ir embora, tanto na sociedade quanto no nosso corpo, é difícil, é demorado. Bom, gente, os porangabenses estão com medo. Os porangabenses estão com medo. É o seguinte, a nossa cidade irá receber, acho que já no começo desta semana, 150 trabalhadores de outros estados, da região Nordeste principalmente, que virão para Porangaba para fazer o trabalho de colheita de laranjas. Nós já recebemos as informações que 150 trabalhadores de outros estados já estão se deslocando para o município de Porangaba. Eles ficarão hospedados em residências ou alojamentos ali próximo à saída do quilômetro 162 da Castelo Branco, no bairro ali do Matão, comecinho do bairro do Matão ali já, né? Pois é. Ali no quilômetro 162, na saída do quilômetro 162 da Castelo Branco. Ficarão alojados ali. Muitas perguntas, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas de pessoas, aliás, indagações revoltadas de algumas pessoas, preocupadas na realidade, não revoltadas, mas preocupadas, ansiosas, questionando por que a prefeitura não proíbe, ou a Secretaria de Saúde, a prefeitura, a administração, porque não proíbe a vinda dessas pessoas para o nosso município. Gente, porque existe uma coisa chamada Constituição Brasileira e porque existe uma coisa chamada inoperância do poder federal, do governo federal. A proibição de pessoas em determinados territórios nacionais só poderia ser dada se o governo federal decretasse estado de sítio, que é o estado de isolamento social completo. Somente o governo federal pode determinar ou decretar o estado de sítio. Como isso não foi feito, a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal, rege que o brasileiro tem amplo direito de circular em todo o território nacional. Nós temos aqui o artigo 5º da Constituição Brasileira. Vou ler para vocês. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Nós temos aqui o parágrafo 13, 15 e 16, que deixa bem claro que todo brasileiro tem o direito de ir e vir. E principalmente nesse caso, em que nós estamos falando de trabalho. No parágrafo 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer. É o parágrafo 13º do artigo 5º da Constituição. No parágrafo 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Quando que é decretado o estado de sítio? O estado de sítio é decretado quando nós estamos num período de gravidade, de extrema calamidade pública ou de guerra. É por isso que o parágrafo 15 diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Porque quando não estamos em tempo de paz, é decretado estado de sítio. E daí sim seria permitida a proibição de pessoas entrar ou sair de qualquer município ou estado. Aí sim seria possível isso. No parágrafo 16, ainda do artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso a autoridades competentes. Isso se enquadra mais em casos de manifestações populares. Mas especifica e deixa bem claro que a circulação de brasileiros em qualquer território público é livre, é aberta. Ou seja, há a apreensão dessas pessoas vindo para Porangaba, também da aglomeração que essas pessoas terão a que se submeter em seus alojamentos. Há toda essa preocupação, sim. Mas o que se pode fazer? Segundo a Constituição, nada. Porque a Presidência da República não decretou estado de sítio. Então, gente, fica assim. Teremos mais essas pessoas vindo para Porangaba, né? Vamos ter respeito com essas pessoas, porque essas pessoas não virão para Porangaba para fazer festa, para fazer farra, elas virão para trabalhar na colheita de laranjas. E a responsável por trazer essas pessoas para Porangaba é a empresa. É a empresa produtora de laranjas. Poderia muito bem contratar mão de obra de Porangaba e das cidades vizinhas. Talvez até o faça. Mas em sua ampla maioria vai trazer pessoas da região Nordeste, porque a mão de obra do povo nordestino, que é um povo muito sofrido, é um povo que precisa trabalhar porque tem a família em situação de carência, em carência e situação precária. A mão de obra desse pessoal é mais barata. É por isso que a empresa trará essas pessoas de lá, porque a mão de obra deles é mais barata e eles precisam trabalhar. Não escolhem serviço, eles precisam trabalhar para levar sustento às suas famílias que estão lá. Vamos respeitar esses trabalhadores? Vamos. Mas vamos lembrar que a empresa está mais interessada em pagar mão de obra barata. Para a empresa, o que vale a pena é o lucro. Não é o bem-estar de ninguém durante a pandemia, não. Tá bom? Então a culpa não são dos trabalhadores. Respeite os trabalhadores. A culpa é da empresa. O capitalismo é assim, não pensa no bem-estar, não, pensa no lucro. Não pensa se tem problema, se tem pandemia e se o trabalhador vai se lascar inteiro pegando do coronavírus e ficando num alojamento talvez até com aglomeração de pessoas. A empresa não pensa nisso, não. A empresa quer pagar menos da mão de obra. A empresa quer lucro. E quem vai se prejudicar se possivelmente surgir um surto de contágio entre esses trabalhadores? As pessoas aqui da nossa cidade. Então a empresa que está contratando não desrespeita. Primeiro desrespeita por não privilegiar a mão de obra de Porangaba. E desrespeita, na segunda colocação, o segundo desrespeito é pelo fato de poder trazer risco à saúde pública do nosso município.
E se não gostou do que eu falei também, não tô nem aí com a empresa, viu? Mas a realidade é essa. Agora o negócio é o seguinte, gente. Quero finalizar o Jornal ACN. Mais uma vez, reforçando esse convite para você. Dia 28 de junho tem feijoada da APAI aqui de Porangaba. Feijoada da APAI aqui de Porangaba. Onde você poderá saborear essa feijoada aí na sua casa com a sua família. Ok? A APAI fará a entrega dessa feijoada para você. Vai ser dia 28 de junho. Será preparada uma feijoada completíssima para você. É a 4ª feijoada do bem da APAI, a partir das 11h30 da manhã. E a APAI está precisando muito da sua ajuda. E você que quer saborear uma boa feijoada, está precisando de uma boa feijoada, está aí a sua chance. Vai ter a entrega, ou o delivery, como eu falei na edição passada do Jornal ACN. Vai ter também o drive-thru. É tudo em inglês, gente. Meu Deus do céu. O drive-thru é o vai pegar. Você vai lá com o seu carro, né? Você pede a sua feijoada, eles entregam para você. Pode ir a pé também, vai lá, a pé, de moto, de carro. Você chega até a APAI, lá da vereador João Batista Mendes, 382, no Jardim Bela Vista, pede e o pessoal entrega para você, refrigeradinho, condicionadinho ali a feijoada, para você levar para sua casa, a feijoada completa, R$ 25,00. Cada porção aí completa de feijoada. Se você quer fazer o seu pedido com antecedência, já pode mandar o seu WhatsApp. Aí tem que falar inglês, porque não tem tradução para o WhatsApp, né? Antes era torpedo, por celular, por mensagem. Agora não, é o WhatsApp. 99734-8370. 1599734-8370. Tem entrega para você. Eles levam até a sua casa, você pode ir até a APAI e retirar sua porção de feijoada por R$ 25,00, porção completa, tá? Dia 28 de junho, a partir das 11h30 da manhã. Tá bom, gente? Fica assim, então, o nosso Jornal ACN desta sexta-feira. Um bom final de semana para você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.